Olá, sou Débora Rabelo, agora neste momento aqui no nosso bate-papo Amigos de Nosso Lar, hoje de uma forma diferente. Então estaremos excepcionalmente participando, realizando, melhor dizendo, gravado ele, por conta de compromissos pessoais, assim como foi na semana passada. Então, o nosso tema abordado hoje será perda de pessoas amadas, mortes prematuras, que compõe o capítulo número 5, Bem-aventurados os aflitos, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nos diz aqui, a partir do item 21, a espiritualidade. Quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés das velhas, dizeis frequentemente: Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro, para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções, uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada, uma vez que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Nós dizemos sempre aqui na Terra que a ordem natural é que voltem para o plano espiritual, primeiro os mais velhos, depois os mais moços. Sempre partindo de quem está teoricamente mais próximo da linha final da vida. Mas nem sempre isto acontece, porque cada um de nós reencarna com um tempo X determinado para cumprir aqui na Terra. A nossa vitalidade orgânica, ela já está predisposta a isto. Assim como a vitalidade que o nosso corpo, o nosso espírito está preparado para administrar aqui. Preparado, entre aspas, porque no plano espiritual nós concordamos com tudo, nós aceitamos todas as colocações, nos preparamos, estudamos, trabalhamos tranquilamente. Mas ao reencarnarmos, temos o véu do esquecimento. E este véu do esquecimento faz com que nós tenhamos preservado o livre-arbítrio, para que nós não nos lembremos das dores que praticamos, dos erros que cometemos, das pessoas que nos magoaram, entre várias outras questões. Mas aquilo que está gravado, cristalizado na nossa mente, no nosso campo mental, no nosso espírito, ele aflorece em determinadas ocasiões, em determinadas situações. Muitas vezes um vício está ali adormecido dentro de nós, e algo ou alguém que vibra naquela sintonia, muitas vezes é o estupim, mas não que a culpa seja da pessoa. Uma vez que nós temos o livre-arbítrio, nós podemos ceder àquele vício ou buscarmos vencer a partir de tudo que já aprendemos até então. Porém, é claro que o amor, o carinho e o apego que vamos desenvolvendo às pessoas faz com que nós venhamos a sentir muito quando isso acontece próximo de nós e, como dito antes, com as pessoas mais jovens. Continuemos o texto. Humanos, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, frequentemente, está onde credes ver o mal. A sábia previdência aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e qualquer que seja ao que se chegue, cada coisa tem sua razão de ser,
se percrustasseis melhor todas as dores que vos atingem. Nelas encontrareis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegareis ao último plano. Claro que para uma mãe e para um pai que vê o retorno de seu filho, a dor é algo que somente a espiritualidade e outro pai e outra mãe podem dizer: eu sei o que você está sentindo. Aquele que passou por semelhante provação, por semelhante prova. Muitas vezes nós vemos isto acontecer e nos perguntamos: o que podemos fazer? Se eu não tenho como medir a extensão dessa dor. Aí a questão da prece, tão importante que é. E muitas vezes um pai e uma mãe precisam apenas de alguém que os escute. Não que alguém que diga, simplesmente tenha certeza de que entende exatamente a sua dor. Vamos então aqui. Crede-me, a morte é preferível para a encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, partem o coração de uma mãe e fazem, antes do tempo, branquear os cabelos dos pais. A morte prematura, frequentemente, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que se encontra, assim, preservado das misérias da vida, ou das seduções que teriam podido arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo na terra. Como eu disse antes e no início, cada um de nós tem um tempo programado para cumprir aqui. De acordo com o que fizermos, podemos ter muitas vezes um bônus e um acréscimo a mais para permanecermos realizando mais tarefas, ajudando mais pessoas, entre outras questões. Mas, se por conta, e nós somos muito sujeitos a mágoas, a tristezas, a ceder aos vícios, e vícios são vários tipos que nós podemos citar. Os vícios não se tratam apenas de drogas, álcool, mas o vício da pornografia, falar mal, comer demais, são muitas as questões. Então, tudo isto faz com que o nosso espírito se desajuste. E esse desajuste repercute no nosso corpo físico. É provado, mais do que provado pela ciência, que mais de 70% dos cânceres provém das mágoas, ódios, tristezas e rancores. E nós somos sujeitos muitas vezes a isso, pela dificuldade em passarmos por cima. Muitas vezes somos conduzidos pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo, que faz com que nós conservemos aquela dor, nos agarremos a ela. É minha dor, é o meu sofrimento, é a minha tristeza, é a minha mágoa, e não conseguimos abrir mão. Falo isso porque também muitas vezes me pego tendo que lidar com essas questões. Nós somos ainda muito imperfeitos, imperfeitas, e por conta disto caímos em nossos próprios tropeços, e nesta dificuldade comprometemos nossa saúde. E então, se daqui a pouco iríamos viver até os 80 anos, podemos ter 5, 10, 15 ou muito mais tempo abreviado. Muitas pessoas partem vítimas de sofrem, melhor dizendo, uma parada cardíaca. Mas estava tudo programado. Nem sempre, porque temos o livre-arbítrio, e a partir deste livre-arbítrio vamos determinando as causas e consequências. Também, como aqui fala
dos desregramentos, nas questões, aí sim, muitas vezes, de violências, de vícios mais graves e mais conhecidos, como as drogas e o álcool, que corroem o corpo físico, comprometem o perispírito e, infelizmente, os casos de suicídio. Continuemos. É uma terrível infelicidade, dizeis, que uma vida tão plena de esperanças seja tão cedo cortada. De quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que dela se vai teria podido brilhar, construir seu caminho e sua fortuna? Sempre essa visão estreita, que não pode se elevar acima da matéria. Sabeis qual seria a sorte dessa vida tão plena de esperança segundo vós? Quem vos diz que ela não poderia ser cheia de amarguras? Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que prefereis as da vida efêmera que arrastais sobre a terra? Pensais, pois, que vale mais ter uma posição entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Então, nós não sabemos a programação espiritual de cada um de nós. E muitas vezes, para que a nossa consciência se liberte das culpas, dos erros, das dores, para que, além de um aprendizado para nós, seja um aprendizado para todos à nossa volta, isto acontece. É apenas um exemplo. Até porque nós não podemos determinar previamente, foi por isto, por aquilo, por aquele outro. Cada um de nós é um mapa diante deste universo. Então, por conta disto, muitas vezes, se trata de uma bênção aquele que pode retornar antes ao plano espiritual. Às vezes também era o tempo que restava e que foi abreviado de uma encarnação, às vezes por conta de um suicídio, às vezes por conta de uma doença. Então cumpre-se aquele tempo curto aqui na Terra, se finaliza este resgate, vamos dizer assim, e aí sim, toda uma nova preparação e um retorno com toda a vitalidade para cumprir longos anos numa outra encarnação. Certo? Continuemos. Regozijai-vos ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele aí permanecesse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que não tem fé e que não vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor desembaraçada de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós, sim, bem perto. Seus corpos fluídicos que vos cercam, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os embriaga de alegria, mas também vossas dores desarrazoadas os afligem, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Ora, pensemos no sofrimento de Maria de Nazaré diante da cruz, vendo Jesus ali crucificado. Dor, claro, com certeza ela sentiu, mas sublimou esta dor porque sentia que Deus jamais iria cometer uma injustiça daquela. Então, um filho, quando parte antes, é cuidado pelas mães que se encontram na espiritualidade, além da própria espiritualidade, amigos, anjos da guarda, entes queridos que já o antecederam na morte do corpo físico. Assim como as mães que partem antes também estão próximas. A nossa alegria é sentida por eles. A alegria deles é sentida por nós. E quanto mais nós buscarmos nos equilibrarmos,
mais nós estaremos próximos uns dos outros e a nossa ligação irá fluir de uma forma natural. Morrer no corpo físico, aqui na Terra, é apenas trocar de roupa. O corpo fica. Continuamos mais vivos do que nunca, utilizando o nosso corpo espiritual. Assim, nós podemos dizer que esta blusa, ela é o meu corpo físico, mas esta que está por baixo é o meu perispírito. Vou desencarnar, tirar esta veste, permanecerei com a outra. Aí sim, quando eu precisar retornar, coloco outra veste preparada para que retornar. Portanto, o corpo é só um veículo que eu necessito para estar aqui na Terra. Quem eu sou de verdade está aqui dentro do meu espírito. Finalizando este último parágrafo. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós essas poderosas consolações que secam as lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. O nosso preparo faz com que os nossos entes queridos sintam esta vibração de amor, de paz e de carinho. Mas o nosso apego, o nosso chamamento por eles sem parar, emite desequilíbrios que os envolvem, que os atingem. E é por isso que muitas vezes eles precisam ser blindados, envolvidos, para que não cheguem até eles essas perturbações. A nossa alegria, sim. Então imaginemos, nós desejamos que as pessoas sintam orgulho, carinho e amor por eles. Vivamos bem, para que eles sintam isto e possam estar frequentemente nos visitando e sentindo e tendo esta alegria de que valeu a pena todo o esforço que tiveram aqui na Terra e os momentos que passamos juntos não se apagaram, ficaram vivos aqui dentro de nós. Por isto, nós não iremos todos partirmos juntos. Alguns partem juntos, mas uns irão mais cedo, outros mais tarde, uns estarão voltando, outros retornando. A vida é um ciclo, e este ciclo faz parte da nossa evolução espiritual. E através destes aprendizados que temos uns com os outros, assim se faz a vida. Saudade sentiremos? Sim. Nós só temos saudade daquilo que é bom. E se temos saudade, a prece nos liga, nos envolve, nos protege. E é a nossa resposta, o nosso correio espiritual, que vibra nos dois mundos a partir do amor, da paz e da alegria. Estas eram as palavras que eu gostaria de conversar com cada um dos irmãos e irmãs nesta noite de hoje. Oremos cada vez mais, uns pelos outros. Eu oro por você, você ora por mim. Quem irá antes, nós não sabemos, mas sabemos que Deus, nosso Pai, jamais comete injustiças com nenhum de nós. Quero orar por mim, por você, por todos nós neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesta noite, nesta hora, eu desejo pedir pelos filhos que retornaram ao plano espiritual e que suas mães, seus pais sofrem tanto, e possam receber o abraço de cada um deles. Abraço acolhedor, de paz, de alegria, para que possam perceber o amor e o carinho que os une e que os cerca. Aquele amigo, aquele ente querido, que possamos, assim, emanar esta luz e dar um testemunho de nossa fé
e mostrar a eles que não esquecemos de nenhuma lição aprendida com eles. Assim, nós agradecemos a toda a espiritualidade amiga dos amigos de nosso lar, de nossos entes queridos e de cada um dos nossos irmãos e irmãs deste e do outro mundo. Eu sou Débora Rabelo, um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.